Essa é a aula número 4 e nessa aula nós vamos aprender sobre o livro de Números. O livro de Números tem como tema principal os preparativos para o serviço na rota do Sinai ao Jordão. Então, o povo de Deus ele está numa rota, ele está em sentido à Terra Prometida, e eles estão atravessando o deserto do Sinai. Eles estão lá no deserto do Sinai, onde também existe aquele monte, o Monte Sinai, em que Deus entregou para Moisés os 10 mandamentos. E eles estão numa rota sentido a terra prometida, a terra que Deus prometeu a Abraão. E essa terra ela é uma terra que rodeia ou circunda um rio chamado o Rio Jordão. Existe uma conexão entre o livro de Números e o livro de Levítico. Nós aprendemos que o livro de Levítico ele traz os rituais de adoração a Deus, né, os ensinamentos e os mandamentos em relação à adoração, né, que já começaram a acontecer aí no deserto do Sinai. E esses rituais eles se estendem até o livro de Números, e o livro de Números também se conecta ao livro de Êxodo, historicamente falando. Então, na sequência da história, na sequência dos fatos, o livro de Números se conecta ao livro de Êxodo e ao livro de Levítico. Aqui nós temos um resumo do livro de Números. Então, Números é o quarto livro do Pentateuco. É o quarto livro do conjunto de 5 livros da Bíblia chamado Pentateuco. É um livro histórico e esse nome ele se refere a 2 censos que foram utilizados para contar o povo. Então, Moisés utilizou 2 critérios, né, para poder contar o povo de Israel. No entanto, este livro ficou também conhecido pelo povo judeu como No Deserto, uma vez que ele também conta sobre a rebelião que os israelitas fizeram durante a estadia deles no deserto, né, onde eles vagaram depois do êxodo, onde eles vagaram depois da escravidão no Egito. Por causa dessa rebelião, apenas 2 homens entre os adultos que saíram do Egito, entre os adultos que deixaram o Egito, eles entraram na Terra Prometida. Apenas 2 homens entraram na Terra Prometida, a Abraão, lá no livro de Gênesis. O restante deles, o restante do povo, morreu durante a travessia do deserto. O livro é narrado no período de 38 anos, e o autor também é Moisés, e o período em que essa história aconteceu foi cerca de 1.500 anos antes de Cristo até 1.460 anos antes de Cristo. Nós temos também a cristologia no livro de Números, né? E a cristologia é justamente o estudo, né, dos tipos que prefiguram a pessoa de Cristo Jesus. No livro de Números nós temos aqui 3 exemplos para poder citar. Um deles é a cinza da novilha vermelha. Então, no capítulo 19 de Números, você vai perceber que existe uma novilha, né, que representa uma necessidade de purificação, e essa novilha, ou essa cinza, né, dessa novilha oferecida em holocausto, ela representa o Senhor Jesus. Isso pode ser confirmado no primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 9. Esse livro, o livro fala também sobre uma serpente de bronze, né, que foi construída e foi colocada sobre uma haste, e essa serpente de bronze também tipifica Jesus. Você vai ver isso na história no capítulo 21 de Números, e isso pode ser confirmado no livro de João, capítulo 3, versículo 14. Você vai perceber que também existe uma história dizendo que uma vara floresceu, né? Uma vara que era a vara de Arão, ela floresceu, isso está no capítulo 17 de Números, e esse florescimento dessa vara confirmava Arão ali como sacerdote, como intermediário entre Deus e o homem, e também tipifica
Jesus sendo o único mediador entre Deus e o homem, e isso pode ser confirmado no primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Aqui nós temos os tópicos abordados no livro de Números. Então, a primeira parte fala sobre a organização da primeira geração. Então, nós vamos perceber que nós temos uma primeira geração no livro de Números. Ela passa, né, eles morrem, e aí nós teremos uma segunda geração. Então, a primeira parte é a organização dessa primeira geração. Nós temos ali a primeira contagem, o primeiro censo e os deveres. E temos algumas leis sobre pureza e sobre separação. E aí também os preparativos para o início dessa marcha, para o início dessa marcha rumo à Terra Prometida. Depois nós temos a anarquia da primeira geração, ou seja, o abandono ao governo de Deus, né, a rejeição ao governo de Deus da primeira geração. A ênfase dessa parte ela é na rebelião de Israel e rejeição a Deus, né, rejeição aos mandamentos de Deus, e a peregrinação de Israel durante 38 anos no deserto. A terceira parte fala sobre a organização da segunda geração. Agora nós vamos falar sobre a segunda geração, né? A primeira geração passou, e como ela está sendo reorganizada. A ênfase aqui é na vitória, ou nas vitórias a caminho do Jordão, né? E fala sobre o conflito com os midianitas, né? Os habitantes de uma cidade chamada Midian, e os preparativos finais para a entrada na Terra Prometida, para a entrada na Terra de Canaã. Aqui nós temos o esboço do livro de Números. Então, a primeira parte fala sobre a organização da primeira geração, e nós temos aqui o primeiro censo, a primeira contagem, né? E os deveres também, as obrigações, né, dos israelitas. Depois nós temos as leis sobre pureza e sobre separação para Deus, consagração a Deus. E, por fim, tem os preparativos finais para o início da marcha. Então, o primeiro censo, quando a gente fala sobre a primeira contagem, nós percebemos que Moisés foi instruído por Deus a contar o povo e houve um critério para essa contagem. Moisés começou a contar ali todos os homens que eram homens preparados para a guerra, homens disponíveis para a guerra. E o critério que ele aplicou foi que seriam contados os homens a partir de 20 anos de idade, e ele contou todas as tribos de Israel, exceto a tribo de Levi. Então, os levitas, eles não foram contados, né, entre os guerreiros de Israel. Os levitas, eles ficariam separados, justamente para o trabalho no tabernáculo, né, para o trabalho no serviço, na adoração a Deus. Nessa contagem, Moisés numerou o povo e contou mais de 600 mil homens, mais de 600 mil guerreiros aí dentre o povo de Israel, dentre as tribos de Israel. Aí o livro apresenta também algumas leis sobre pureza, sobre purificação, né, e sobre separação para Deus, que inclui, novamente, né, uma purificação em relação a contato com os mortos, né? Alguém que tivesse tido algum contato com o morto deveria passar por ritual de purificação, e algumas leis também em relação ao adultério, né? Se acontecesse no meio do povo, haveria alguns rituais aí para confirmar e para penalizar, né, o pecado de adultério. O livro apresenta também a lei do nazireado. Nazireado. Na verdade, existia um voto, né, que o povo poderia fazer, tanto homem quanto mulher poderia fazer o voto de nazireu. Né? E esse voto era um período em que a pessoa ia se separar unicamente para Deus, unicamente para adoração. E durante esse período, ela, obviamente, não poderia ter contato nenhum com mortos, né? Nem mesmo parentes próximos. E não poderia também beber vinho ou beber nenhuma bebida forte, né? Nem sequer o suco de uva, nem sequer a uva em si, né, poderia ser consumida nesse período de consagração. E também envolvia não cortar os cabelos, né, durante o período do nazireado.
Então, essa era a lei do nazireado e era um voto que poderia ser realizado tanto por homens quanto por mulheres. Depois nós percebemos que o livro de Números começa a mostrar aí alguns preparativos finais, né, para a marcha, para começarem essa jornada, né, em sentido à Terra Prometida. Então, é apresentado também algumas ofertas no tabernáculo, assim como no livro de Levítico. Agora, no livro de Números, nós temos ofertas sendo apresentadas. Nós temos também, novamente, a separação dos levitas, né, para essa adoração. E nesse período no deserto, nós vemos também a celebração da Páscoa do Senhor, né, no deserto do Sinai agora. E os israelitas, eles partem do Sinai, né, partem rumo à Terra Prometida. Algo interessante é que, para que eles saibam a direção que eles devem ir e o momento em que eles devem avançar na jornada ou parar para acampar, né, eles são direcionados por uma nuvem, né? Existe uma nuvem que se posiciona sobre o tabernáculo, e quando a nuvem parava, os israelitas paravam e acampavam ali, e quando a nuvem se movia, eles se moviam também na direção da nuvem, que é, né, a representação da própria glória de Deus, aparecendo aí no meio de Israel. Depois nós temos a anarquia da primeira geração, né? A rebelião de Israel, a rejeição aos mandamentos de Deus. E nessa parte nós vemos que o povo ele despreza o maná, despreza o pão que Deus envia do céu para o seu povo, né? A Miriam e Arão, que são os dois irmãos de Moisés, né? Os dois irmãos de sangue de Moisés, eles desafiam Moisés, né? Cometem esse pecado. Depois Israel ele se recusa, o povo se recusa a entrar na terra de Canaã, a terra prometida, e o Senhor ele condena toda aquela geração, né, a não entrarem na terra prometida. Então nós percebemos que o povo ele despreza o maná, né, eles ficam indignados com o maná, com o pão que Deus preparou, né, para que eles ficassem consagrados diante do Senhor, para que eles vivessem na dependência do Senhor. E eles começam a querer retornar ao Egito, né? Eles começam a desejar aquelas carnes e aquelas comidas, né, que eles tinham no Egito. Por causa disso, né, por desejar carne, há um momento em que Deus envia codornizes, né? São essas aves que Deus envia no meio deles, né, em grande quantidade, de modo que eles podem simplesmente estender a mão e pegar essas codornizes e, portanto, comer carne durante um período de tempo. Mas essa atitude do povo, né, diante de Deus, ela provoca a ira de Deus. Ela provoca com que aconteçam pragas, né, no meio do povo. Depois nós temos uma história, né, que começa a mostrar o que aconteceu justamente, um conflito, né, que aconteceu entre Moisés e os seus irmãos. Então, Moisés, ele tinha uma irmã chamada Miriam, né, Miriam a irmã de Moisés, que acompanhava ele, né, quando ele ainda era um bebezinho e estava sendo deixado naquele cesto, né, ela observava ele para saber o que aconteceria, né, e até que o bebê Moisés chegasse aos braços da filha do faraó, né, então Miriam era a mesma irmã de Moisés, e Moisés também tinha um irmão chamado Arão, e Arão foi consagrado como sumo sacerdote, né, como sacerdote principal, e assim também os seus filhos seriam sacerdotes, né, a geração de Arão. E aconteceu na história que Moisés ele se casou com uma mulher estrangeira, né, se casou com uma mulher etíope, e por causa disso, né, Arão e Miriam eles se indignaram contra Moisés, né, eles começaram a se achar tão santos ou tão superiores quanto Moisés, né? E desafiaram Moisés, se colocaram numa posição superior a Moisés. E quando isso aconteceu, né, o próprio Deus ele desceu do céu. Deus ele se manifestou na porta da tenda da revelação e ele chamou, né, os três irmãos, Moisés, Miriam e Arão, para uma conversa. E Deus começou a falar sobre Moisés, né? Deus disse que
quando ele queria falar com alguém do povo, com alguém humano, Deus sempre revelava, né, as suas palavras através de sonhos, através de enigmas, né? Mas não era assim com Moisés. Com Moisés, Deus falava face a face, né? E mesmo assim, Miriam e Arão, eles não temeram Moisés. E por causa disso, a ira do Senhor, ela se acendeu, né, sobre eles naquele momento. E Miriam, ela ficou leprosa, né? Ela ficou com lepra, sua pele ficou branca. Isso causou um desespero. Arão se arrependeu, né? Pediu perdão, e Moisés, ele intercedeu por Miriam. Ele pediu para que o Senhor a curasse. E a Miriam, ela ficou fora do acampamento durante 7 dias, né? Os dias de purificação daquela lepra. E depois ela retornou ao acampamento. Depois disso, quando o povo já estava ali a uma certa distância da terra de Canaã, a uma certa distância da terra prometida, Moisés, ele levantou 12 espias, ou ele levantou 12 espiões, né? São 12 homens, um de cada tribo de Israel, para que eles pudessem sondar a terra prometida, para que eles pudessem conhecer a terra, né? E depois trazer aí a informação de como seria essa terra, se o povo era forte ou fraco, né? Se a terra era boa ou não, antes deles dominarem essa terra. E o que aconteceu foi que esses espias, eles voltaram com um relatório, né, desanimador, voltaram com um relatório que desanimou o povo, né, porque disseram que o povo era, naquela terra de Canaã, eles eram muito poderosos, muito maiores do que eles, né, e que não haviam chance deles entrarem na terra prometida. Então eles desanimaram o povo, eles não creram naquilo que Deus tinha dito, não creram na promessa de Deus. E desses 12 homens, né, desses 12 homens, cada um representando uma tribo de Israel, né, 10 deles trouxeram esse relatório desanimador, mas 2 deles, eles tiveram uma visão diferente, eles tiveram um espírito diferente, né? Eles disseram que facilmente Deus entregaria aquele povo nas mãos de Israel. E esses 2 homens, né, por causa dessa atitude, eles seriam aí os únicos homens que entrariam na terra prometida, na terra de Canaã. Né? Esses 2 homens eram chamados, um de Josué e o outro de Calebe. São os únicos que entrariam na terra prometida. Pelo fato do povo ter desanimado, né, em relação a entrar na terra prometida, eles se indignaram contra Moisés, contra Arão, e eles tiveram a intenção de apedrejar Moisés, né? Apedrejar Moisés, apedrejar os líderes e voltar para o Egito. Eles planejaram isso, mas no momento que isso ia acontecer, Moisés, diante do Senhor ali, houve uma manifestação, né, da glória do Senhor. O povo se preparando para apedrejar Moisés, e Deus, ele se manifestou, né, na tenda ali da revelação. E Deus falou, né, ao povo, e ele condenou aquela geração. Então, exceto pelas crianças, né, exceto por quem tivesse menos de 20 anos de idade, né, todo aquele povo, ele morreria no deserto, e nenhum deles entraria na terra prometida. Depois nós temos a peregrinação de Israel, né, no deserto, durante 38 anos. Né, nós temos as exigências, né, de Deus contra os pecados, né, os avisos de Deus contra os pecados de arrogância. Depois, o julgamento de Israel por causa da rebelião. E aí nós temos um desafio arrogante contra a autoridade de Arão, como sumo sacerdote. E nós temos também o pecado, que foi um pecado arrogante, de Moisés e de Arão, junto a uma rocha. Então Deus, ele advertia, né, sobre o pecado de arrogância, né, sobre o pecado de rebelião contra Deus, contra a voz de Deus e os mandamentos. E agora nós vemos uma história em que 3 homens, homens importantes dentro do povo de Israel, que tinham o nome de Coré, Datã e Abirão. Esses 3 homens, eles
se levantaram contra Moisés, contra Arão, e eles se julgaram tão santos quanto Moisés e quanto Arão. E eles não aceitaram mais que Moisés fosse o líder, não aceitaram que Moisés se colocasse acima dos outros, alegando que toda a comunidade era santa. Né? Isso foi um pecado de rebelião contra Deus, foi um pecado de arrogância. E aí Moisés fez uma proposta, disse para eles assim, olha, vocês vão voltar aqui amanhã, né, na porta da tenda da revelação, e vocês vão trazer incensários, né? São aqueles objetos em que colocavam incenso para poder oferecer ao Senhor. Então venham vocês com seus incensários e vamos apresentar diante de Deus, e Deus mesmo vai apontar, né, a quem ele escolheu e a quem ele não escolheu. Né? Então esses três homens, eles vieram, se apresentaram com seus incensários diante do Senhor e trouxeram também com eles outros 250 homens, né? Homens importantes, homens de nome em Israel, também com seus incensários nas mãos. E aí naquele momento Moisés, ele diante do povo, né, ele disse bem claramente, ele falou assim, se Deus me chamou e me escolheu, né, então vocês vão ter a prova disso agora. Né? Se estes homens, se esses três homens, né, e as suas famílias aí, eles morrerem de um modo comum, como morrem todos os homens, então Deus não me enviou, né, para Israel. Agora, se acontecer alguma coisa diferente, uma coisa estranha, né, do tipo a terra se abrir e engolir esses homens com suas famílias e com tudo que eles têm, então vocês vão ter a confirmação de que Deus me chamou. E na hora que ele terminou de falar essas palavras, a terra se abriu e engoliu esses três homens com as suas famílias, com seus bens. E veio fogo da parte de Deus e consumiu aqueles 250 homens que estavam com os seus incensários nas mãos. Então ali, através deste fato, Deus confirmou, né, o chamado de Moisés e confirmou que aqueles homens eram rebeldes, estavam se rebelando não contra Moisés e contra Arão, mas contra o próprio Deus. Depois desse fato, o povo ainda começou a murmurar sobre Arão, sobre o fato de Arão, né, da tribo de Levi, ele ser o sumo sacerdote, né, e as gerações de Arão serem a família sacerdotal, e eles começaram a murmurar. E aí Deus, ele confirma a consagração de Arão, ele confirma a consagração de Arão e dos levitas, né, para o sacerdócio, através de um milagre. Moisés, ele pede que um homem de cada tribo ele traga uma vara, né, uma vara com seu nome escrito, e ele apresenta essas varas dentro da tenda da revelação, diante de Deus. Né? No dia seguinte, quando Moisés traz as varas para entregar, né, aos seus donos, aos líderes, né, de cada tribo de Israel, eles perceberam que a vara de Arão, ela brotou, a vara de Arão, ela floresceu, né, produzindo aí amêndoas maduras, né, flores e amêndoas maduras, sendo que era uma vara, não estava enraizada no chão, né, e mesmo assim ela floresceu. E através deste milagre, Deus ele confirmou, né, a separação, né, de Arão e de sua família para o sacerdócio. Depois o povo murmurou, né, no meio do deserto, começou a reclamar por falta de água, né, e murmuraram contra Moisés e ameaçaram de novo querer voltar para o deserto, né, e Moisés ele recebeu uma ordem de Deus, né, como sempre era, para poder suprir a necessidade do povo. Só que nesse momento Moisés ele se irou contra o povo. Então ele sabia que ele tinha que tocar numa rocha para que a rocha produzisse água, né, mas nesse momento ele se irou contra o povo e ele fez uma pergunta assim para o povo, ele, né, juntamente com Arão. Ele perguntou assim: será que nós vamos tirar água dessa rocha para esse povo? Será que nós vamos tirar água para vocês? Um povo rebelde, né? E ele bateu na rocha 2 vezes, né, com força, e saiu muita água, né? E nesse momento, né, Moisés e Arão eles não glorificaram a Deus, eles não deram glória a Deus, né, por aquele milagre. E por causa disso, Deus advertiu que nem mesmo Moisés e Arão eles iriam entrar na terra prometida, né, por causa desse fato, pelo fato de não terem glorificado a Deus, ou seja,
um pecado também de arrogância diante do Senhor. Depois nós temos a reorganização da segunda geração, né? O tempo foi passando, né? E agora nós temos uma outra geração sendo reorganizada. E a Bíblia vai apresentar algumas vitórias, né, a caminho do Jordão, a caminho da Terra Prometida. Vitórias militares, né, sobre inimigos pagãos, e vitórias também espirituais, né, sobre uma terra chamada Moabe e o seu rei, né, e também sobre um homem chamado Balaão. Nesse caminho, nessa rota aí para a Terra Prometida, né, o povo novamente começou a murmurar, né, contra Deus, né, dizendo que não havia água, que não havia comida no deserto e que eles queriam voltar, né, para o Egito. Eles chegaram a considerar o pão que descia do céu, ou seja, o maná, né, como um pão miserável, né, chegaram a pronunciar coisas assim. E por causa disso vinha, né, as pragas sobre o povo. Dessa vez, né, o que aconteceu foi a praga das serpentes. Então, Deus enviou serpentes, né, no meio do povo, serpentes venenosas, né? E elas picavam o povo e o povo morria, o povo ia sendo exterminado. O povo clamou a Moisés por misericórdia para que Moisés intercedesse a Deus, né? E Deus, ele instruiu Moisés para que ele fizesse uma serpente de bronze, né? E colocasse numa estaca de madeira e deu essa ordem, né, que se cada pessoa, se alguém tivesse sido picado, né, por uma serpente venenosa, e ela olhasse para aquela serpente de bronze, ela não morreria, ela preservaria a sua vida, ela não sofreria daquela maldição se ela olhasse para a serpente de bronze que havia sido levantada por Moisés. Depois disso, o povo continuou, né, na sua jornada. Eles foram em sentido à terra de Moabe, né, e os moabitas, né, que eram os habitantes dessa terra, eles tinham um rei chamado Balaque, né, e Balaque, este rei, ele temeu o povo de Israel que estava se aproximando, né, para dominar aquela terra. Então, o que que ele fez, né, para tentar se proteger contra Israel? Ele convidou um homem, um adivinho, chamado Balaão, né? Balaão era um adivinho, era um feiticeiro, e ele convidou Balaão para que ele pudesse amaldiçoar Israel, né? E Balaão, quando ele estava, né, no caminho para ir ao encontro desse rei, o rei Balaque, né, apareceu um anjo, né? Ele teve um encontro com o anjo de Deus nesse caminho. Mas ele não enxergava o anjo que apareceu, né, à frente dele. E ele estava cavalgando a sua mula, né? E a mula ela empacou, a mula ela parou e ela não andava e Balaão começou a espancar aquela mula porque ele não sabia que havia um anjo de Deus à frente, né? E a Bíblia diz que Deus abriu a boca daquela mula e a mula começou a falar com Balaão, começou a perguntar para ele por que que ele batia nela, né? Sendo que ela tinha sido uma mula fiel, né, durante toda a vida para ele. Então, ele aconteceu esse fato inusitado, um animal, né, irracional começou a falar. Depois, os olhos de Balaão eles foram abertos e Balaão começou a ver que havia realmente um anjo, né, à sua frente e por causa disso, né, que a mula não andava. Então, o anjo falou com Balaão, né, diretamente e ali ele deixou uma mensagem, né, para Balaão. Ele disse que Balaão ele só falaria aquilo que Deus mandasse, ou seja, Balaão não tinha controle para amaldiçoar Israel, ele não tinha o controle para fazer o que ele queria, mas ele ia ter que falar apenas aquilo que Deus ordenasse. Por causa disso, Balaão ele não conseguiu amaldiçoar Israel, né? Deus falou claramente com Balaão que Israel era um povo abençoado, e Balaão, na tentativa de amaldiçoar Israel, ele acabou abençoando Israel, ele não teve essa opção. Por causa disso, Israel ele prevaleceu contra Balaão, prevaleceu contra Balaque e contra toda a terra de Moabe. Depois nós temos o conflito com os midianitas, né? Existe uma cidade chamada Midian,
né, e Israel ele prevaleceu contra os midianitas também. Quando eles entraram na terra de Moabe, né, aconteceu idolatria e imoralidade, né, numa região chamada Baal-Peor. Depois teve o segundo censo, a segunda contagem, né, e a elaboração também de várias leis, vão ser apresentados aí no livro de Números. E, por fim, os midianitas, né, o povo de Midian, eles são destruídos como exemplo de vitória. O povo, quando ele chegou na terra de Moabe, ele pecou, né? Os moabitas, eles praticavam idolatria, né? E o povo, ele pecou, praticando também idolatria, assim como os moabitas. E praticando também adultério, né, com as mulheres moabitas. E isso fez com que uma praga chegasse até o povo de Israel. E só nessa praga, 24 mil pessoas morreram, né, por causa disso. Então, depois desse tempo, aquela geração foi passando, né, e já foi se formando uma nova geração. E aconteceu também o segundo censo, ou seja, a segunda contagem. Novamente, né, o critério apresentado foi a contagem de homens preparados para a guerra a partir dos 20 anos de idade, né, e novamente os levitas não são contados. Nós temos depois os midianitas sendo derrotados, né, por Israel, e Israel ocupando aí a terra de Midian. Por fim, nós temos os preparativos finais para a entrada em Canaã, né, e nós temos a apresentação aí de 2 tribos de Israel e mais meia tribo sendo estabelecidas na Transjordânia, então na região aí além do Jordão, além do Rio Jordão, né? Nós temos também o livro apresentando uma retrospectiva sobre essa jornada de Israel, né, desses 38 anos, né, e a incumbência, as obrigações, né, as tarefas que Israel teria dali para frente. E nós temos também as instruções em relação à divisão da terra, né, como que seriam divididas as terras entre o povo de Israel, entre as tribos de Israel. Então aqui nós temos um mapa, né, mostrando como ficou essa divisão. A gente percebe que esse mapa ele mostra o Mar Morto, né? Essa região aqui é o Mar Morto. O Mar Morto era representado nessa parte da Bíblia como o Mar Salgado, né? E nós temos aqui na parte de cima o Mar da Galileia, né? E entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, nós temos o Rio Jordão, né? Fazendo a conexão entre esses dois mares. Então, o povo de Israel ele dominou, né, a terra prometida era justamente a terra ao redor, né, desses mares e ao redor também do Rio Jordão. Então, nós temos aqui, né, as 2,5 tribos, né, na Transjordânia, no lado direito aqui do Rio Jordão, né, a tribo de Ruben ocupando essa parte mais ao sul, né, e a tribo de Gade e também a meia tribo de Manassés, né? Então nós temos a metade da tribo de Manassés, né, no lado leste do Rio Jordão e a outra metade da tribo de Manassés no lado oeste do Rio Jordão. Então nós percebemos que tem a, a distribuição sendo feita, né, por cada tribo de Israel e cada uma representada aí como uma cidade, né, de cada tribo, né, por cada povo de Israel. Aqui nós temos nessa parte de baixo, para conhecimento, né, a região de Moabe, né, onde estavam ali os moabitas. Então, no livro de Número, a Bíblia ela mostra, né, ela se refere a essa região de Moabe como as planícies de Moabe. E aqui, né, próximo às planícies de Moabe, nós temos uma cidade chamada Jericó. Vamos memorizar bem o nome dessa cidade. Jericó era uma cidade que ficava à altura das planícies de Moabe. A aplicação prática ela é o versículo que está em Números, capítulo 15, versículo 40. Está escrito assim: para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e obedeçais a eles, e sejais santos para com o vosso Deus. Então Deus
ele nos convida para que nós sejamos contados como seus filhos, para que nós sejamos contados como a sua descendência. No entanto, para isso, nós precisamos nos esforçar para que nós possamos agradar a Deus. E agradar a Deus só é possível quando nós conhecemos a vontade de Deus, quando nós conhecemos a sua vontade. E quando nós rejeitamos todo e qualquer sentimento de revolta que possa estar nos nossos corações. Qualquer sentimento de revolta que está no nosso interior deve ser rejeitado por nós. Essa aula foi elaborada com base no livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley Ellison, e também o site faithforhealing.com, que traz o resumo da Bíblia. Deus abençoe.